verso 7. 2 Coríntios, capítulo 12, verso de número 7. Aleluia, Jesus. Segunda carta aos Coríntios, ao povo de Coríntios. Quantos acharam? Digam amém. Vamos ler o texto sagrado. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Deus, aqui está a sua palavra, que é santa e poderosa e digna de toda aceitação. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, Jesus. Pode se assentar. Queridos irmãos, logo no início eu falei que é a segunda carta ao Coríntios. O apóstolo Paulo, ele escreve a segunda carta a Coríntios para trazer orientações a essa determinada igreja, segundo uma revelação que ele teve da parte de Deus. Deus escolheu Paulo para ser um instrumento, um apóstolo, um enviado de Deus, que quer dizer apóstolo, enviado de Deus, para falar sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Paulo antes era Saulo. Ele era um fariseu, um homem poderoso, um homem estudado e temido. Só que Saulo, ele teve um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, e ali ele vê Jesus se revelar a ele e perguntar para ele o porquê ele estava perseguindo Jesus. Saulo estava perseguindo a igreja primitiva, e ele tem um encontro com Cristo. Ele cai, olha para o céu e vê uma grande luz. Jesus pergunta para ele: por que me persegue? Repito, Saulo perseguia a igreja, e Jesus perguntava a ele: por que você me persegue? Porque Saulo, automaticamente perseguindo a igreja de Cristo, estava perseguindo o próprio Cristo. Então Cristo defendeu a igreja. Cristo foi a Paulo e foi a Saulo e exorta ele. E ali ele tem esse encontro com Cristo, e ele ora, ele se ajoelha, e Deus
envia um enviado da parte do Senhor até Saulo, que estava orando, que teve um encontro com Cristo. E além de Saulo, ele passa para ser Paulo. Cristo muda o nome dele para mudar também a história dele. Assim como ele mudou de Abrão para Abraão, mudou de Sarai para Sara, também mudou de Jacó para Israel. Aí ele muda de Saulo para Paulo, de perseguidor para ser agora perseguido por amor a Cristo. E Paulo aprendeu a depender de Deus. Irmãos, todo servo de Deus, todo homem, todo ser que respira, ele precisa aprender a depender de Deus. Em meia vida de Paulo, nós vamos ver que ele aprendeu a depender de Deus. O que é depender de Deus? É o que Davi disse no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Depender de Deus é esperar em Deus, é confiar em Deus, é entregar na mão de Deus e não tomar na mão de Deus. Entregar na mão de Deus e deixar Deus resolver. E Paulo aprendeu a depender de Deus de três formas. Primeira forma que Paulo aprendeu a depender de Deus foi com os espinhos. Quem já colocou a sua mão em algum espinho alguma vez? Quem já teve essa experiência? Todos, né? E ninguém coloca a mão no espinho porque quer. Sim ou não? É um acidente. Você vai pegar alguma coisa e ninguém vai, vou botar minha mão e furar no espinho. Não. Paulo aprendeu com os espinhos. Só que os espinhos de Paulo não foi espinhos de plantas e nem de árvores. Ele não subiu em árvores, não meteu a mão em plantas e ali pegou em espinhos. Não. Esses espinhos de Paulo não são espinhos literais, são espinhos simbólicos. Esses espinhos de Paulo são espinhos na carne, espinhos da vida. Paulo passou por espinhos na sua vida. Aqui no 2 Coríntios 12, 7, nós podemos encontrar. O texto não diz: para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Nós podemos ver aqui que Deus deu excelências maravilhosas, grandiosas revelações a Paulo. Só que para Paulo, como o homem não se exaltar, Deus, vamos ver, diz assim: foi-me dado um espinho na carne. Então Paulo tinha um espinho, ele não colocou a mão no espinho, mas Deus permitiu que Paulo tivesse um espinho no corpo dele. Deus permitiu que Paulo tivesse um espinho na vida dele, que de vez em quando, aquele espinho furava ele e ele sentia dor. Você não sabe o quanto isso é importante. Você não sabe o quanto as dores são importantes. Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre o sofrimento.
E se não tivesse sofrimento, como a gente ia saber que existia alegria? Se a vida fosse só alegria, a gente não ia valorizar, a gente não ia nem saber o que era alegria, porque a gente não sabia o que era tristeza. Então nós sabemos o que é alegria, porque nós sabemos o que é tristeza. Todos os dois são importantes para equilibrar. Se a gente não soubesse o que era o ódio, a gente não ia saber o que era o amor. Os dois são importantes. O ódio e o amor. Porque com a presença dos dois, a gente vai saber separar os dois. Saber separar o que é amor e o que é ódio. E a gente valorizar o amor e desprezar o ódio. E Paulo tinha um espinho na carne, no seu corpo. Existe uma polêmica muito grande sobre essa questão do espinho na carne de Paulo. E eu aprendi que na Bíblia, quando o texto não diz, a gente não pode forçar o texto a dizer. Se o texto diz claramente o que é, nós podemos afirmar. Se o texto não diz o que é, não podemos afirmar. E se algum historiador que viveu na época der o seu parecer sobre esse fato, nós não podemos afirmar que é verdade, nós podemos dizer que é uma suposição. Isso aí já é uma apoiada para a matéria de interpretação da Bíblia. Quem vai participar? Então, o texto não fala o que era o espinho, mas ele tinha esse espinho. Possivelmente, alguma enfermidade, algum problema, alguma fraqueza dele. Só sei que esse espinho era para estar ali furando ele, para ele não se exaltar, para equilibrar o vaso. Deus tinha uma obra na vida de Paulo. Deus tinha um projeto grande na vida de Paulo, um dos maiores missionários, um dos homens do Novo Testamento mais inspirados, um dos maiores escritores do Novo Testamento, um dos maiores pregadores, fundador de igreja, enfim, discipuladores, preparadores de pastores do Novo Testamento, é Paulo. Foi um grande homem. Mas Deus precisou permitir um espinho nele para que ele não se exaltasse. Isso se chama amor de Deus. Deus sabe até que ponto Ele pode permitir as coisas em nossas vidas e até que ponto Ele pode colocar ali ou permitir um espinho para que a gente não se glorie, para que a gente não se ache melhor que ninguém, para que a gente não ache que a gente não depende de Deus, que a gente pode viver sem Deus. O nosso assunto hoje é depender de Deus, aprender a depender de Deus. Paulo aprendeu a depender de Deus nos espinhos. Quando o espinho batia, ele, meu Deus. Quando os problemas vinham, ele, meu Deus. Você já observou que somos assim? Os problemas são importantes para a gente aprender a depender de Deus. Para a gente aprender que sem Deus a gente não caminha. Que sem Deus a gente não vai para lugar algum. Os espinhos são importantes para nos moldar. Para a gente perceber que nós somos homens falhos, imperfeitos, fracos, limitados, e que nós dependemos exclusivamente de Deus. Agora,
Deus deu graça a Paulo para suportar os espinhos. Deus permite os espinhos para ele não se exaltar, mas Deus também dá forças a Paulo para suportar os espinhos, cumprindo a Escritura que diz que Deus não dá nenhum fardo, nenhuma luta, nenhuma provação que a gente não possa suportar. Ou seja, se você tem algum espinho com você, se você tem algum problema com você aí, seja físico, seja espiritual, seja sentimental, seja profissional, seja psicológico, seja ele qual for esse espinho que esteja aí contigo, Deus permitiu esse espinho para você, para eu, para nós não se achar, não se vangloriar, não se achar melhor que ninguém, para a gente aprender a depender de Deus, para a gente entender que a gente precisa de Deus, que a gente precisa de buscar Deus, que a gente precisa orar, que a gente precisa jejuar, que a gente precisa mergulhar na Escritura, que a gente precisa se aproximar de Deus, que a gente precisa fazer a vontade de Deus, que a gente precisa estar na igreja, estar nos cultos, que a gente precisa buscar Deus. Então Deus permite muitas coisas acontecerem para a gente aprender a depender de Deus. Aprenda a depender de Deus como Paulo. Então esse é o primeiro exemplo. O segundo está no verso 8 e o 9. Paulo aprende com a oração. Verso 8 diz, de 2 Coríntios 12, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que ele desviasse de mim. Paulo orou quantas vezes? 3. Para Deus tirasse dele o quê? O quê? O espinho. Por que você entendeu isso? Porque o texto, o verso 7 fala do espinho. Então o verso 8 é o contexto do verso 7. É uma regra da interpretação, que aí é a interpretação através de contexto próximo, de contexto que vem depois do texto. Então, o verso 8 ele é contexto do verso 7. Então, Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho, mas vamos ver se Deus tirou ou não. O verso 9 vai dizer se Deus tirou ou não. A resposta de Deus é: disse-me, a minha graça te... Deus tirou ou não? Não. Deus disse, a minha graça vai estar com você para você suportar esse espinho. Não vou tirar esse espinho, mas eu vou te dar graça. Porque a graça de Deus é um favor imerecido, ou seja, eu vou te dar um favor imerecido, você não merece, mas eu vou te fortalecer para você lidar com o espinho, para você suportar, para você vencer esse espinho que está dentro de você. Ele vai estar com você, mas você vai vencer. Então Paulo aprende aqui, o segundo detalhe, aprende com oração. Ele ora 3 vezes, Deus responde a Paulo, sim ou não? Sim ou não? Deus responde a Paulo. Mas Deus responde positivamente ou negativamente? Negativamente para Paulo, que vai ser positivamente.
Segundo a vontade de Deus, vai ser positivamente. Mas segundo a oração de Paulo, é negativamente, porque Paulo queria que Deus tirasse o espinho da... E Deus responde que não vai tirar. Mas ia dar força, graça para ele suportar. Então, Deus responde a Paulo negativamente. Então, baseado nesse assunto aqui, nesse segundo episódio da oração de Paulo, nós podemos ver que nem toda oração de um grande homem de Deus, Deus vai responder como esse homem de Deus orou. Sim ou não? Quem foi Paulo? Um grande homem de Deus. Apóstolo, missionário, orientador de pastor, ganhador de multidão de almas, um homem. Mas Deus não respondeu a oração dele. Ou seja, Deus só responde a oração de qualquer pessoa se for da vontade dele. Então tem orações nossas que podem não ser respondidas como a gente quer, respondida positivamente. Mas Deus deu a resposta a Paulo e disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder eu aperfeiçoo na fraqueza. Então agora a gente já entende que Paulo tinha alguma fraqueza. Essa fraqueza não entenda como pecado, porque tem gente que diz assim: eu tenho uma fraqueza. Quando vai ver essa fraqueza dele, é um pecado de estimação que está nele, já é outra situação. Já é um pecado que sempre ele comete, sempre, diariamente, ele diz: eu caí na minha fraqueza. Um exemplo, a pessoa que usa drogas, um exemplo. Aí ela diz: eu caí na fraqueza. A fraqueza dele é o quê? Droga. De vez em quando ele fica 6 meses sem usar droga, daqui a pouco cai na fraqueza, volta a usar de novo. Depois mais 6 meses sem usar, cai na fraqueza. Não é isso. A fraqueza de Paulo era o espinho na carne que ele tinha. Era algum problema que ele tinha na vida dele, possivelmente na saúde dele. Que Deus dava força a ele para ele vencer. Então não é aquela pessoa que sempre cai na fraqueza, senão vai ser contraditório. Porque nós vimos aqui que esse espinho na carne, Deus dava força a Paulo. Então quem cai sempre na fraqueza do pecado, então Deus não fortaleceu ele. Então não é por aí. Então Deus disse: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele tinha uma fraqueza, uma limitação, mas essa limitação Deus aperfeiçoava para Paulo ficar forte. Então Deus age assim. Tem problemas em nossas vidas que Ele não é para derrubar a gente. Ele é para fortalecer a gente ainda mais. Quem já passou por algum problema que depois você ficou mais forte? Então, aí ele aprendeu com a oração. Terceiro e último é o que está no verso 10, que ele diz: pelo que sinto nas fraquezas, que é o espinho, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Ou seja, tudo que Paulo passou por amor a Cristo: fraqueza, injúria, necessidade, perseguição, angústia. Porque quando estou fraco, então sou forte. Isso é dependência de Deus. Quem depende de Deus, Deus faz ele forte. Ele sendo fraco, Deus faz ele forte. Quem depende de Deus não vive lançando palavras de fraqueza, dizendo: eu sou o pior homem que existe,
eu sou a pior mulher que existe, sou o pior pecador, sou o pior miserável. Não vive assim. Quem depende de Deus, ele percebe, ele sabe que ele é fraco. Mas todas as fraquezas dele, ele não sai contando para ninguém. Ele não conta para o amigo, ele não conta para o vizinho, ele não conta para o colega, ele não conta para as pessoas que ele vê por aí suas fraquezas. Ele conta as suas fraquezas para Deus, que é aquele que pode pegar a sua fraqueza e transformar em fortaleza. Glória a Deus. Nossa fraqueza a gente coloca diante daquele que pode nos fortalecer e nos levantar para fazer a gente forte. É isso que esse texto diz. Porque quando estou fraco, eu estou forte. Eu estou fraco, eu lanço minhas fraquezas diante de Deus e Deus me fortalece. E Deus me fortalece. Paulo sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas angústias, tudo por amor a Cristo, porque Paulo sabia, ele aprendeu que em meio a tudo isso, Deus fortalecia ele para vencer todas elas. Então nós como igreja, como servos de Deus, que dependemos de Deus, que aprendemos a depender de Deus, nós não devemos ficar preocupados com luta, com problema, com perseguição, com calúnia, com levante, com quem vai se levantar contra a gente, com quem vai vir. Não devemos nos preocupar com isso. Porque nós não dependemos de homens. Nós dependemos de Deus. E Deus não depende de homem para ele agir. Porque agindo Deus, ninguém impedirá. Então, se Deus é Deus, ele age como ele quer, quando ele quer, da forma que ele quiser agir. Então, aprendendo a depender de Deus. Que nós viemos sair daqui aprendendo a depender de Deus. Que os espinhos de Paulo foi para ele aprender a depender de Deus. A não confiar em si, não confiar em ninguém, mas exclusivamente de Deus. A oração de Paulo, ele aprendeu a depender de Deus. Ele viu que Deus disse não para ele, mas que Deus deu graça para ele vencer aqueles espinhos que estavam nele. E também que da fraqueza de Paulo, Deus fez ele ficar forte. Deus fez uma grande fortaleza na vida dele. Então, que nós viemos aprender que os espinhos nos levam a depender de Deus. A resposta negativa da oração nos leva a depender de Deus. E a fraqueza nos leva a depender de Deus. Amém? Vamos orar. Quem aprendeu a depender de Deus, fala amém. Quem vai depender de Deus, fala amém. Diga assim: eu vou depender de Deus. Os espinhos, com a oração e com a fraqueza. Eu aprendi a depender de Deus. Eu estou na dependência de Deus. Amém? Logo ao